Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Estamos começando nesta manhã a nossa escola bíblica dominical, a nossa live. Muito obrigado por você estar conosco aqui nesta manhã, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que possamos nesta manhã aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse domingo maravilhoso, por essa manhã maravilhosa que o Senhor está nos dando. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias nessa manhã se renovaram sobre nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, ó Deus. Obrigado porque Tu és um Deus que nos perdoa, Tu és um Deus que sempre está conosco em nossas dificuldades, ó Pai. Te louvamos nesta manhã, Te adoramos, exaltamos, Senhor, o Teu santo e bendito nome, Senhor. Esteja conosco, esteja com cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nesse momento, Senhor. Que nesta manhã possamos ser edificados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós Te oramos, Te louvamos e Te agradecemos por tudo que Tu és para nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido o nosso irmão Rafael, que está comigo aqui nesta live. Ele estará lendo para nós o Salmo 100. Vamos ler, vamos ouvir e meditar sobre o Salmo 100. Amém. Vamos fazer então a leitura aqui do Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, convido você a nesse momento a louvarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor nesse momento conosco. Espírito, enche a minha vida. Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito,
Vamos, nesta manhã, meus irmãos, meditar sobre a palavra do Senhor, sobre o texto do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 33, capítulo 6, verso 33 ao 34. Mateus, capítulo 6, do verso 33 ao 34. Vamos, nesta manhã, batermos um papo, conversarmos um pouco sobre essa passagem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Oremos ao Senhor. Santo Espírito de Deus, nesse momento nós pedimos, Senhor, iluminação da Tua Palavra, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, nos edifique, nos transforme conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa manhã queremos falar um pouco com os irmãos sobre esse texto maravilhoso que tem muito a nos ensinar. E, em primeiro lugar, eu e o Rafael aqui vamos começar falando um pouco sobre Deus tem sido prioridade em nossas vidas? É uma pergunta que fica para todos nós. Deus tem sido prioridade em nossas vidas? O verso 33 nos diz assim claramente, meus irmãos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, para nós entendermos um pouco, né, Rafael, conversarmos um pouco sobre isso, o que é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, né? O que nós entendemos por isso, né? E eu queria que o Rafael começasse falando um pouquinho sobre isso, e assim a gente vai conversando sobre esse assunto, né, tão importante, que é colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Legal. Bom, bom dia, irmãos. Primeiramente, graça e paz, satisfação de estar aqui, hoje podendo participar dessa escola dominical. E dentro desse texto que o Danilo trouxe aqui para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão da prioridade, uma pergunta que eu me fiz foi: será que realmente Deus tem sido prioridade em minha vida, né? É muito fácil, muitas vezes, a gente observar que temos tantas prioridades no nosso dia a dia, mas será que Deus tem sido a prioridade em nossas vidas? E aí eu fui pesquisar a fundo o significado da palavra prioridade. Eu trouxe até aqui anotado. E o significado da palavra prioridade diz o seguinte: condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Ou seja, para que algo seja uma prioridade, ela tem que ter uma dedicação de tempo, tem que ter ordem, né? E eu creio que muitas vezes nós pensamos, né? Eu penso que para que Deus seja prioridade em nossas vidas, é necessário que nós dediquemos tempo de um relacionamento com Ele, né? E isso está muito vinculado, não sei o que o Danilo pensa, mas com relação à oração, ao estudo da palavra, né? E muitas vezes não é somente aquela oração protocolar, não se trata apenas daquela oração, muitas vezes, que nós fazemos de forma genérica, mas eu penso que nós temos que buscar nos aprofundar nisso, né? Para buscarmos nos relacionar com o Senhor, né? Dessa forma, eu creio que colocamos Deus em prioridade em nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, né? Muitas vezes a gente se perde nesse caminho, né? Se perde em colocar outras prioridades, né? Então, eu penso que quando nós obedecemos ao Senhor, obedecemos aos mandamentos, buscamos esse relacionamento por meio da oração, por meio do estudo da palavra, do aprofundamento, nós estamos, de alguma maneira, colocando Deus como prioridade em nossas vidas, né? Não sei se o Danilo... Isso que você falou, né, Rafa, é muito interessante, essa questão do tempo, né? Porque a gente demonstra, né, o nosso amor por Deus, a nossa prioridade pelos nossos frutos, né? E um desses frutos é essa questão da dedicação ao Senhor, né? E quando nós pensamos na dedicação ao nosso Deus,
nós pensamos nessa questão que o Rafael falou do tempo, estarmos a sós com Deus, né? Termos uma vida de oração, né? Termos uma vida de relacionamento, de intimidade com o Pai. E quando nós temos essa intimidade com Deus, Rafael, outros frutos começam a brotar em nosso coração, né? Então, quando nós pensamos nessa questão da prioridade, nós pensamos em fazer coisas que agradam o coração do Pai. O nosso viver, né, a nossa vida, ela gira em torno disso, né? Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para fazermos a vontade do nosso Deus. E isso se encaixa tudo no que nós começamos a falar aqui, prioridade. Deus é prioridade em nossas vidas, né? E refletindo ainda sobre isso, né, sobre essa questão de prioridade, nós poderíamos fazer uma outra pergunta: Deus é tudo para nós? Né? Deus é tudo? Será que realmente Ele é tudo? Será que Ele é tudo que nós temos? Será que nós reconhecemos que tudo vem de Deus? É Ele quem está no controle, no comando das nossas vidas, né? E sobre isso, Rafael, é uma pergunta que tem que ficar para os nossos corações: será que nós estamos realmente amando, nos entregando 100% a Deus, né? Porque isso é prioridade. Nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, né? Sim. E fica à vontade. Na verdade, assim, além disso que você colocou, eu acho importante a gente destacar também que, assim, nós não estamos aqui colocando que apenas parece, muitas vezes, no meio cristão, no meio gospel, né, no mundo evangélico, que somente participar de atividades de igreja, isso é dar prioridade a Deus. Veja, irmãos, nós estamos aqui colocando a questão de você dedicar o seu tempo, né, o seu tempo de oração, e não só isso, em tudo que você fizer, né, como você colocou, se Deus é tudo para nós, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que dar graças a Deus por aquilo, pelo nosso trabalho, nos nossos ciclos sociais, onde nós participamos, nós temos que ser luz ali, refletir esse relacionamento que nós temos com Deus na sociedade, né, para que possa ter mudanças, né, para que possa ter algum impacto no mundo de verdade, né? Porque senão nós podemos cair naquele típico cristão, muitas vezes, que se você ver a diferença de um cristão com o mundo, não tem diferença nenhuma, e às vezes eu fico me perguntando: será que eu estou sendo relevante? Será que eu tenho sido luz? Será que eu tenho sido sal na terra? Né? E para isso, antes disso, eu tenho que primeiro buscar a Deus, como a palavra coloca ali, né? Busquem a Deus em primeiro lugar, busquem o seu reino, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu creio que a prioridade, como você colocou, Daniel, tem que ser nesse sentido, de que a gente tem que colocar em tudo que nós vamos fazer. Na nossa vida, nós não podemos também separar, colocar Deus numa caixinha, no sentido de que aqui está Deus e aqui está o resto da minha vida. Não. Deus tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins, e nós sabemos que nós atravessamos muitas vezes dificuldades e atravessamos momentos bons também, mas a vida ela tem que ser uma caminhada, e uma caminhada com Deus, né? Uma caminhada com Deus. E interessante isso que você falou, né, Rafael? Tudo que nós fizermos, né? Tudo que nós fizermos é para Deus. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Tudo aquilo que você for fazer, não faça para os homens, né? Não faça para este mundo, para ser visto, para ser aplaudido, mas faça tudo para Deus, né? Então isso entra na prioridade. Eu estou fazendo, tudo que eu faço na minha vida é para glorificar a Deus, né? E isso entra muito na questão da prioridade. Quando Deus é prioridade em nossas vidas, nós temos esse pensamento, nós temos essa conduta diante da nossa sociedade. E refletindo ainda sobre essa questão da prioridade, Rafael, quando nós perguntamos, né, será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Porque isso irá produzir frutos em nossas vidas. Não adianta, Rafael, nós chegarmos aqui ou conversarmos sobre isso, sobre o amor de Deus, e sairmos daqui, igual você falou, não ter nenhuma diferença, porque isso precisa gerar em nós algum incômodo, isso precisa gerar em nós mudança de vida. E quando nós pensamos sobre isso, eu me lembro muito do texto, né, de Mateus. Você pode ler para nós, Rafael? Mateus capítulo 15, verso 8. Esse texto, eu acho maravilhoso, explica muito bem sobre isso. Mateus 15, verso 8.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pode ler o 9, eu acho também. Tá. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É muito forte isso daqui, né? É muito forte, né? Esse povo me honra, né? Com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que nós perguntamos aqui, será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Né? Porque senão nós podemos cair nisso, né, Rafael? Apenas de lábios, né? Apenas, né, algo que nós falamos, né, mas na nossa vida mesmo nós não exercemos isso, nós não demonstramos isso, né? Porque esse amor, ele se mostra em atitudes, ele se mostra através dos frutos, né? Então é algo muito interessante para nós pensarmos sobre essa questão da prioridade. Será que realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que Ele é tudo para nós, né? E quando nós pensamos sobre isso, essa questão da prioridade, meus irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nada do que existe neste mundo, nada do que temos, nada do que possuímos é mais importante e nos trará não nos trará mais alegria e prazer do que vivermos a vontade de Deus, porque Deus é prioridade em nossas vidas. Se Ele é prioridade em nossas vidas, a nossa alegria maior, a nossa satisfação, o nosso prazer estará em fazer a vontade de Deus. Essa será a nossa alegria, isso que irá preencher os nossos corações de paz, de esperança, né? Vamos prosseguir, Rafael? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, em segundo lugar, mudando valores, porque esse texto também nos ensina isso, mudando valores. O verso 33, ainda sobre o verso 33, o finalzinho do verso 33 nos diz assim: e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, né? Então, o texto começa nos dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e depois ele diz, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E vamos refletir um pouco sobre isso, Rafael, porque assim, o que nós entendemos sobre isso, né? Fique à vontade. Quando você coloca aí, né, essa questão do mudando valores, o que vem à nossa mente principalmente normalmente, o que a gente acaba fazendo? Justamente buscando as demais coisas para depois buscar o reino de Deus, né? E isso é uma coisa que acontece muito facilmente se nós não nos policiarmos, se nós não nos atentarmos e buscarmos o Senhor realmente em primeiro lugar. Facilmente no mundo de hoje, com tantas coisas, com tantas opções, nós nos rendemos e podemos estar aí até pecando ao priorizar outras coisas, né? E coisas muitas vezes em que nós colocamos o nosso coração, colocamos a nossa confiança, colocamos as nossas certezas, coisas como dinheiro, poder, sucesso, às vezes a família, às vezes, enfim, são tantas coisas que a gente pode colocar no lugar de Deus ali e substituir, e sutilmente, sem perceber, nós já estamos colocando as demais coisas como prioridade, né? Então, se nós pararmos para refletir, o texto ele é muito claro e ele coloca isso para nós, de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, né? E que as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, nós não devemos nos preocupar com as demais coisas inicialmente, né? Isso nós não estamos dizendo aqui que não significa que você não deve se preocupar com o seu trabalho, com seus estudos, do mundo secular e tal. Isso tudo é muito importante, mas quando coloca que busque em primeiro lugar o reino de Deus, é que você, em tudo que você fizer, é aquela questão da prioridade. Deus está ali também, junto com você, né? Como te abençoando, abrindo as portas, te ajudando naquilo que você precisar, e não colocar as suas esperanças, as suas fichas ali, né, vamos assim dizer, numa coisa que muitas vezes é facilmente derrubada, é facilmente destruída, né? Então, eu penso que no mundo de hoje é muito fácil nós nos perdermos nessa questão das demais coisas, né? E nós insistentemente buscamos as demais coisas, né? E é difícil, num mundo consumista, no mundo que nós vivemos hoje, com tantas ofertas de entretenimento, de outras coisas, é fácil nós deixarmos o nosso tempo
nosso tempo de oração, nosso tempo de buscar a Deus, de estudar a palavra, para nos entretermos com outras coisas. E aí isso mostra que, às vezes, então, Deus não está sendo a prioridade na minha vida, na sua vida, né? Então, às vezes, nós precisamos refletir e repensar o que tem sido prioridade mesmo em nossas vidas, né? E se Deus está naquilo que nós estamos colocando, né? Fazendo no nosso dia a dia, né? Não sei se o Danilo tem algo a acrescentar nisso sentido, né? Isso, e quando nós pensamos ainda, Rafa, sobre essa questão, as demais coisas, né? Sobre isso que o Rafael estava nos falando, nós temos essa facilidade, né? De mudarmos esses valores, de mudarmos essa ordem, né? Sim. Nós colocamos, às vezes, meus irmãos, temos que tomar esse cuidado que o Rafael nos disse aqui, porque, às vezes, em nossas vidas, em nosso cotidiano, em nossas atividades, nós queremos colocar o nosso eu em primeiro lugar, né? Nós queremos que as nossas vontades, que os nossos sonhos, que os nossos desejos, que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, se torne prioridade em nossas vidas. E muitas vezes, nesse processo, Rafael, nós podemos nos tornar pessoas egoístas, né? Porque nós queremos realizar o nosso eu, o nosso ego, preencher o nosso ego. E nessa busca de preencher o nosso ego, preencher aquilo que nós queremos, que nós desejamos, nós começamos a inverter esses valores, deixamos Deus de lado, começamos a colocar o nosso eu na frente de Deus, e com isso nós vamos trabalhando, como você disse, o trabalho é importante, tudo que nós fazemos é importante, mas nós não podemos mudar esses valores, nós não podemos mudar a ordem de colocar Deus em segundo plano, em terceiro plano, porque se a gente coloca Deus em outro plano, em outra ordem, nós vamos estar invertendo esses valores e vamos estar correndo atrás das coisas deste mundo, né? As coisas deste mundo, os valores deste mundo, né? Como o Rafael disse, as coisas materiais, o consumismo, o dinheiro, né? As posses, os bens, todas as coisas atrativas que nós temos nesse mundo, essas coisas começarão a preencher o nosso coração, e nós vamos começar a correr atrás dessas coisas, né? E olha, e nós caímos, e nessa questão, Rafael, podemos cair num grande erro, que a palavra do Senhor aqui nos ensina, né? No verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, né? Nós não podemos servir a Deus e ao mundo, não podemos servir a dois senhores. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará. Olha que interessante essa palavra, né? Você tem se dedicado ao quê? O que nós temos nos dedicado, né? Então, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não tem como, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Aqui diz dinheiro, mas nós podemos colocar também aqui tudo que envolve o dinheiro, bens materiais, né? Tudo isso que a gente colocou aqui. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. Não podemos servir a dois senhores. Aonde, e aqui nós poderíamos deixar uma pergunta para todos nós: aonde está o nosso coração? Aonde está? Será que o nosso coração está aqui neste mundo? Nas coisas deste mundo? Será que nós queremos só conquistar, ter, cada vez ter mais? Será que nós estamos gastando toda a nossa energia, né, Rafael? Vamos colocar assim, gastando toda a energia, gastando toda a nossa vida, correndo atrás de coisas materiais, né? Eu acho interessante isso que você disse, Danilo. E se nós observarmos, essencialmente o ser humano ele é um ser que ele foi criado para adorar. E se nós não estivermos adorando a Deus, nós estaremos adorando outras coisas, como você colocou aí, e é claro na palavra, né? Não temos como servir a dois senhores. Então, essa questão do tempo, da dedicação e de tudo aquilo que nós temos colocado o nosso coração, verdadeiramente, muitas vezes podemos estar levantando deuses falsos dentro dos nossos corações, né? E podem ser qualquer coisa. Como você falou, o egoísmo, vira até uma idolatria às coisas deste mundo, né? É muito complicado isso e perigoso, porque às vezes nós pensamos estar
buscando a Deus, mas temos que parar para refletir se realmente estamos, não é? Se realmente o nosso coração está voltado em buscar ao Senhor, dedicar tempo a Deus, e o tempo a sós com Deus, né? Um tempo de se aprofundar no conhecimento ao Senhor, né? Da prioridade ao Senhor, né? E tudo que fazemos, né? Todas essas coisas que o Danilo colocou aqui, realmente, o dinheiro, o sucesso, tudo isso daí nós podemos enxergar muitas vezes como bênçãos de Deus para a nossa vida, se nós não invertemos os valores, né? Se nós não invertemos, não colocarmos isso na frente, isso ser o principal, não, né? Se porventura acontece, graças a Deus por isso, né? Que bom, Deus nos abençoou, nos ajudou, né? Mas não temos que ter esse cuidado, sempre um trabalho diário, de se policiar, de estar sempre buscando e refletindo se eu estou colocando outras coisas no lugar de Deus, né? Para que a gente não caia nesse erro, nessa falha, né? E o interessante, pegando até o gancho aí que você falou, quando a gente entende, meus irmãos, a prioridade, que Deus é prioridade em nossas vidas, os nossos valores mudam, né? E quando nossos valores mudam, nós entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos foi porque Deus nos deu. E se foi Ele quem nos deu, se é Ele que Ele tem nos abençoado com o nosso trabalho, Ele tem nos abençoado com aquilo que nós conquistamos, né? Tudo vem dEle, e se tudo vem dEle, tudo está a serviço dEle, né? Isso que é interessante, Rafael. Se Deus me dá, igual você disse, possibilidades de ter mais coisas, se Deus me dá a possibilidade, né, de ter vamos dizer assim, um salário bom, um salário, né, e nós podemos usar tudo isso para a glória dEle. Por isso que o Rafael falou assim, independente se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graça, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós temos um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que Ele conhece as ansiedades, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Mas é interessante essa colocação do Rafael, né? Não importa se é pouco, se é muito, tudo está a serviço da glória de Deus. Nós não podemos mudar esses valores. E quando nós entendemos isso, Rafael, nós nos desapegamos das coisas deste mundo. Aquilo que você falou, não importa se eu tenho bens, posses, né? Não importa se eu tenho pouco, se eu tenho muito, tudo que Deus me dá é para a glória dEle, é porque Ele me deu, Ele me abençoou, né? E tem um texto, né? E quando nós entendemos isso, nós vivemos nesse mundo não acumulando as coisas desse mundo, não dando valor para as coisas desse mundo. O verso 19 e 20 nos diz claramente sobre isso, né? 19 e 20, vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Não acumulem, né? Tem muitas pessoas que querem acumular, né, Rafael? Acumular, e a gente entra nessa questão do egoísmo, da vanglória, né? Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas olha só que interessante agora, quando nós entendemos a prioridade de Deus em nossas vidas, os nossos valores mudam, porque nós entendemos esse verso 20, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Esse é o valor que muda em nossas vidas, né, Rafael? Independente do que Deus nos abençoar, isso não irá trazer nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de altivez em minha vida, mas eu vou entender que aquilo que Deus está me dando não é só para mim, mas é para servir o meu próximo, para servir o meu irmão, né? Então, por isso que nós nos desapegamos das coisas, né? Tudo que Deus nos dá é para serviço dEle, né? Amém. Isso é muito interessante, por isso que os nossos valores mudam, né? E você vê até o versículo depois, o 21, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, dentro disso que você colocou, realmente, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Então, nós devemos buscar ao Senhor, buscar o reino de Deus, buscar
juntar tesouros nos céus, não aqui na terra, né? Porque a nossa vida ela é tão rápida, né? É tão rápida. A gente às vezes está aqui hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Então nós temos que, por isso que é importante nós dedicarmos esse tempo e sabermos que o que está aqui vai passar, né? Mas as coisas de Deus são eternas, são eternas. Então, eu creio que, quando coloca desta forma, para que nós ajuntemos tesouros no céu, está tratando justamente disso, né? Das coisas eternas. Isso. E só para finalizar esse mudando os valores, né? O verso 30, finalzinho do verso 33, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso também nos ensina, meus irmãos, que Deus ele conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece todas. É por isso que nós podemos descansar sobre os cuidados do nosso Deus. Ele conhece as nossas necessidades. É por isso que Ele tem que ser primeiro lugar em nossas vidas e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele conhece aquilo que eu e você precisamos, né? E aí vamos finalizar agora falando um pouquinho sobre confiando no Senhor, que eu fiz já a ponte aqui, né, das necessidades que Ele nos conhece, porque isso é confiar no Senhor, de que Ele conhece as nossas necessidades. Então, em terceiro lugar, nós vamos falar agora confiando no Senhor. E o verso 34 nos diz assim: portanto, não se preocupem, acompanhe comigo o verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu mal, meus irmãos. Às vezes nós estamos gastando energia, pensamentos, nos preocupando com amanhã, né, Rafael? Às vezes nos preocupamos até com o mês que vem, né? Com o próximo mês que nem chegou. Nos preocupamos e vamos acumulando essas ansiedades dentro de nós. Vamos nos preocupando, será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que vai me faltar isso? Será que vai me faltar aquilo? E isso vai gerando em nós medo, preocupação, ansiedade. E tudo isso vai tirando a nossa paz, né, Rafael? Vai nos incomodando. E isso também, meus irmãos, pode nos tornar pessoas incrédulas. Sabia? Porque a ansiedade, quando nós vivemos essa ansiedade excessiva, assim, nós vamos deixando de confiar em Deus. Por isso que nos torna incrédulos. Porque a gente começa a pensar, será que Deus sabe do que eu preciso mesmo? Né? Será que Ele sabe do que eu estou precisando? Né? Será que Ele conhece realmente as minhas necessidades? Né? Nós vamos colocando essas dúvidas, esses questionamentos em nosso coração. Né? Fica à vontade, Rafael, para... Não, e além disso que você colocou, né, eu gosto muito da história do rei Davi, né, quando ele enfrenta o Golias, né, o gigante Golias. Justamente porque eu penso que, a gente fazendo um paralelo com a nossa vida, quando nós temos aí as adversidades da vida, os problemas, os gigantes que nós temos que enfrentar todos os dias, como Davi fez ali, quando ele foi para enfrentar o gigante Golias, ele não olhou para o gigante, mas ele olhou para o Deus que ele tinha, que era infinitamente maior, e que ele podia confiar nesse Deus. Então, eu creio que quando você olha para Davi, e ele tinha uma vida de oração, um relacionamento com Deus, era o homem segundo o coração de Deus, ele confiava no Senhor e ele enfrenta o gigante sem medo, sem preocupação, com a certeza de que a vitória virá para ele, né, naquele momento, né? Porque eu creio que muitas vezes essas ansiedades que nós temos, é o mal do século, né? Muitas vezes nós temos muitas coisas têm gerado ansiedade em nossa vida, né? Você vê o mundo está doente, né? E nós facilmente também caímos nesse tipo de ansiedades, mas quando nós temos Deus como prioridade, temos um relacionamento com Deus, buscamos o Senhor, a nossa confiança, ela aumenta. Eu creio nisso. Ela aumenta, porque nós sabemos em quem nós cremos, né? No Deus Todo-Poderoso, que pode vir qualquer gigante se apresentar diante de nós, mas nós temos um Deus infinitamente maior e mais poderoso, né? Então, eu creio que isso nos traz paz, nos traz tranquilidade e nos ajuda a saber que, apesar das dificuldades, apesar dos gigantes que nós vamos enfrentar no dia a dia, nós temos um Deus que podemos confiar. E isso nos traz tranquilidade para não andarmos ansiosos, né? Não ficarmos pensando
e colocando todo o nosso esforço e nosso pensamento e nosso coração no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer no futuro. Não. Nós temos que viver o hoje. Esquecemos muitas vezes de viver o hoje, né, Danilo? De desfrutar dos momentos que nós temos, às vezes com a nossa família, às vezes aqui na igreja, seja em qualquer lugar, até no seu trabalho, no seu estudo, enfim, nós deixamos às vezes de desfrutar bênçãos de Deus porque estamos pensando no amanhã, né? Então, eu creio que, assim como Davi tinha uma vida de um relacionamento com Deus, buscando a Deus, eu creio que nós também temos que olhar para isso e buscar a Deus, buscar sempre a Deus para podermos ter essa confiança, né? Sempre aumentando essa confiança em nosso coração, da certeza de que Deus ele é muito maior do que qualquer gigante que se apresente diante de nós, né? Não sei se o Danilo tem mais algum ponto aí. Isso é interessante, né, Rafael, pensarmos sobre isso no amanhã, porque eu falo por mim, né, em particular em minha vida, quantas vezes durante a semana, às vezes durante um mês, eu tenho que pregar isso para mim mesmo. Porque às vezes o meu coração ele começa a ficar agitado por algumas questões. E quando ele começa a ficar preocupado, agitado, eu tenho que falar isso para mim mesmo. Danilo, lembre-se da palavra do Senhor. Olha que o Senhor nos ensina, não se preocupe, porque eu estou no controle da sua vida. Eu sei do que você precisa, eu estou no comando. Sabe, quando a gente prega isso, meus irmãos, nós precisamos pregar para nós mesmos. Quando a gente prega isso para nós mesmos, no nosso coração, a gente respira mais fundo, a gente isso traz paz para o nosso coração, porque a palavra do Senhor nos alimenta, a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos corrige. E o que o Rafael falou aqui sobre o rei Davi, isso me fez lembrar, Rafael, que Deus permite, meus irmãos, passarmos por provações. Porque é nas provações que Ele nos ensina muitas coisas, é nas provações que Ele amadurece a nossa fé, aumenta a nossa confiança, igual você disse, Rafael. Porque nós saímos de uma prova mais fortalecidos. Você sai de uma prova e fala assim, nossa, o quanto Deus me ensinou nessa prova, o quanto agora estou fortalecido, eu posso agora ajudar algum irmão que esteja passando pela mesma situação que eu estou passando, né? Deus nos fortalece diante das provas. E ainda lembrando o que o Rafael disse sobre o rei Davi, imagine só, Rafael, se nós estamos falando nesse terceiro lugar agora sobre confiando no Senhor, imagine só se Davi tivesse olhado para o gigante, se Davi tivesse se preocupado com as circunstâncias que o cercavam, né? Davi com certeza não enfrentaria o gigante, né? Mas pelo contrário, Davi ele colocou toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, né? E é assim que nós temos que caminhar também as nossas vidas, né? Diante das circunstâncias, diante das dificuldades que nós passamos em nossos dia a dia, nós precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque quando nós olhamos para as dificuldades, nós começamos a pensar, mas será que Deus vai me ajudar a passar por esse momento difícil? Será que Deus vai me ajudar a passar por essa enfermidade? Será que Deus vai me ajudar a passar por esse desemprego? Será que Deus vai me ajudar a passar por essa dificuldade em minha família? Nós começamos a questionar, nós começamos a viver ansiosos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós não olhamos para as tempestades. Porque o que está em nós, o que habita em nós é muito maior do que aquilo que nós estamos enfrentando aqui neste mundo. Aquele que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, os nossos olhos estão focados somente nele. A nossa volta, às vezes, né, Rafael, está uma tempestade. A gente, talvez na sua vida, na minha vida, nesse momento, estejamos vivendo uma tempestade em nossas vidas. Né? Muitas ondas fortes, ventos fortes, né? Coisas que nos trazem tristeza, incômodo, mas nós não precisamos olhar para tudo isso que está nos cercando. Se nós estivermos com os nossos olhos somente em Cristo Jesus, é isso que basta para as nossas vidas, porque Ele é o Deus que cuida de nós, né? Ele é o Deus que conhece as nossas necessidades, Ele é o Deus que caminha conosco em todos os momentos, né? Por isso que o Salmo 23 nos diz, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque Tu estás comigo, Senhor. É isso que nós precisamos guardar em nosso coração, né, Rafael? Diante de tudo que nós possamos passar nessa vida, Deus estará conosco. Deus estará nos fortalecendo, nos confortando, trazendo paz e esperança aos nossos corações. Se quer acrescentar mais uma coisa, Rafael, fique à vontade. Não, só mesmo para complementar aí o que o Danilo colocou, eu creio também que muitas vezes a gente pode colocar essa situação, né? Às vezes nós temos medo e às vezes nós temos que colocar todas as nossas angústias do nosso coração diante do altar do Senhor em oração, né? Nós podemos falar com Deus, colocar aquilo que nos tem nos afligido, para que o Senhor nos ajude, né? A nossa confiança tem que estar sempre no Senhor, irmãos. Não importa o tamanho do gigante que nós venhamos a enfrentar, ou que nós estejamos enfrentando neste momento, nós temos que olhar para o nosso Deus. Olhe para Deus. Eu creio que é isso que muitas vezes falta para nós, olharmos para Deus e sabermos que Ele está ali conosco. Amém? Amém. Que Deus assim, meus irmãos, quero agradecer a presença do Rafael aqui, que Deus abençoe sua vida, Rafael, sua família, obrigado por estar conosco aqui nesta manhã, e mais uma vez agradecer a todos que estão aqui participando com a gente dessa live, aqueles que também irão assistir mais tarde essa live, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus lhe dê uma boa semana com a graça de Cristo Jesus. Quero convidar o Rafael para estar fazendo essa última oração da nossa live, e assim vamos caminhar para o final da nossa live. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, em Tua casa. Senhor, podemos estudar um pouco mais da Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está acompanhando aí pela internet, em suas casas, Pai, que o Senhor possa também abençoar aqueles que ainda vão assistir, Senhor, e que o Senhor possa estar falando ao coração deles também, Pai. Peço que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, a colocarmos, Senhor, sempre, Pai, o Senhor como prioridade em nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Por isso, nós Te adoramos, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa também, Senhor, o culto desta noite que acontecerá, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os ministérios envolvidos, Senhor, e que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero apenas dar um aviso aos irmãos, como Rafael disse em sua oração, hoje, às 7 horas da noite, a 4ª IPI de Sorocaba está retomando, né, o seu culto para o período da noite. Então, o nosso culto hoje, culto de Santa Ceia, às 7 horas da noite, será um momento de muita alegria, momento que os nossos corações se enchem de alegria por estarmos podendo retomar o nosso culto no período da noite. Fica aqui o convite, venha estar conosco aqui nesta noite. Se você não puder estar conosco, vamos transmitir também o nosso culto online, mas não deixe de estar conosco, será um momento muito especial e você será muito bem-vindo à 4ª IPI de Sorocaba. Será uma alegria imensa para nós ter a sua presença aqui conosco. Que Deus assim abençoe grandemente a sua vida, lhe dê um bom domingo e esperamos você logo mais aqui às 7 horas da noite. Que Deus te abençoe. Obrigado, Rafael. Obrigado, Danilo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.